Bobinha, achavas mesmo que feliz para sempre pararias de manchar o papel com tinta? Ah, bobinha, tiveste até medinho de perderes o dom, bobinha. Vou te esfregar a cara nas pedrinhas e mostrar no espelho a tua carne toda arrebentada. Senta, escreve o teu conto de fadas. A minha relação com a leitura se iniciou muito cedo. E é interessante porque eu acho que essa relação com a leitura influenciou a minha escrita e talvez tenha até influenciado o fato de eu ser poeta. Porque eu morava no bairro Tupi, que é região periférica, né, de Belo Horizonte, e naquela época, anos 70, início de 80, a gente estava ainda sob regime militar, sob ditadura militar. E para os que sentem saudade, né, da ditadura militar e acham que era tudo tão bonito, o meu bairro não tinha saneamento básico. E teve uma época que eu peguei a gente gostava muito quando chovia, criança, às vezes estava andando e pegava enxurrada. Eu tinha essa mania, adorava água. Não podia ver uma enxurrada que eu metia o pé dentro, tirava o sapato e andava na enxurrada. Resultado é que eu peguei uma doença que hoje certamente seria diagnosticada como alguma micose, algo assim, mas nós não tínhamos também possibilidades de ir ao médico, quer dizer, tudo era muito longe, tudo era extremamente precário, né? Para os saudosistas, que acham que foi uma época maravilhosa, sem corrupção. E era muito difícil viver naquele bairro, como em vários bairros, né, de Belo Horizonte e provavelmente várias cidades do país. E eu peguei essa doença no pé, eu tinha 5 para 6 anos. E a minha mãe, o pai dela e a mãe de criação, eles trabalhavam em matadouro. E eles tinham essas coisas, curas, né, que se faz com produtos rudimentares, né, da agricultura familiar e tal. E eles deram para minha mãe um vidrinho de fel de boi para passar entre os dedos dos meus pés, que estava ficando tudo carcomido mesmo. E doía isso, assim, horrores, horrores. Então, pingava no meu pé para ver se aquilo sarava, o troço demorava para sarar. Provavelmente porque aquela não era a cura, né? E eu urrava de dor com aquele processo todo. E a minha mãe, para me distrair, porque eu gostava muito de ficar desenhando, pegar um lápis, ficar rabiscando uma folha, a minha mãe pegava folhas, geralmente ela pegava o papel do pão, punha na mesa, né, que o papel do pão era grande, né, esse papel que a gente chama pardo, né, e ali ela quadriculava as letras do alfabeto, 23, e me fazia ir copiando aquilo enquanto ela punha o remédio. E aquilo me aliviava profundamente. Foi muito interessante porque ficou parecendo para mim que esse processo se repetia. Toda vez que eu sofria dor, eu me aliviava escrevendo. Naquele momento, o processo era físico. E depois, claro, né, mais tarde que eu fui fazer essa avaliação, eu percebi que eu acabei usando essa analogia para um alívio também psicológico, espiritual. Todas as vezes que algo me incomoda ou exacerba-se em mim, eu escrevo. E essa foi a minha relação com a leitura e com a escrita. Então eu aprendi a ler muito rápido, aprendi a ler praticamente alfabetizada pela minha mãe. Quando cheguei na escola já conseguia decodificar esses símbolos. Fui leitora muito cedo. Assim que eu descobri que existia biblioteca, eu fui ratinho de biblioteca. O primeiro livro que eu peguei na biblioteca que me foi encantador foi um livro de poesia, que foi da Cecília Meirelles, ou Isto ou Aquilo. Eu fiquei encantada com o ritmo. Eu acho que eu soube ler muito cedo o verso, a coisa no tempo do verso. Eu acho que isso estabeleceu uma relação de ritmo muito grande para mim. Nós não tínhamos rádio, não tínhamos televisão. Então, a minha primeira relação com ritmo é com alguém cantando, né, pessoalmente, ou com a própria poesia. Eu acho que talvez, até hoje eu sinto que tem muito desse ritmo siciliano nas coisas que eu escrevo. É uma coisa que para eu não fazer, eu tenho que fugir conscientemente para eu não fazer. E é isso, a minha relação com a escrita é essa, ela é baseada na dor e na cura. E o pé sarou. E na adolescência, no início da idade adulta, como é que se desenvolveu essa relação com a literatura? Sim, eu continuei frequentando biblioteca, o meu acesso era basicamente a obras nacionais e aquilo, obviamente, que a escola comprava. Ou seja,
o meu estudo de literatura, esse inicial, ele foi muito conservador, era o que eu tinha. Eu praticamente não lia literatura estrangeira, mas em compensação eu lia esse cânone, né? Eu lia Mário Quintana, eu lia Cecília Meirelles, eu li Drummond. Eu me apaixonei por Drummond assim, de uma forma que nunca passou, até hoje não passou, né? O Drummond foi a primeira pessoa que eu nunca conheci na vida pessoalmente, porque eu chorei copiosamente na sua morte. Como se eu conhecesse mesmo, de tanto que eu tinha esse contato com os livros dele. Eu só fui conhecer outros nomes, né, nomes mais rebeldes da literatura, né, como Leminski, mais tarde, por conta própria, porque a escola não disponibilizava esses nomes. E o meu primeiro exercício ele é muito de leitura mesmo. Eu me lembro de eu escrevendo na pré-adolescência, mas aí rabiscava alguma coisa, fazia um versinho aqui, outro ali. Adorava ficar copiando aquelas quadrinhas populares, rimadas, fazer caderninho de verso. Aí arriscava os meus. E a única pessoa para quem eu falava e para quem eu lia era minha mãe. Então, nunca levava para professora, escola, nada. Era para minha mãe que eu lia. Então, eu enchia o saco da minha mãe, né? Minha mãe trabalhando pra caramba, que a minha mãe fazia 1000 coisas, trabalhava dia e noite, né? E eu, toda hora, mãe, olha o que eu fiz. E aí lia para ela. Ela sempre achava lindo, né? Ótimo, porque mãe acha tudo lindo. E foi isso durante muito tempo. Quando eu tinha mais ou menos 18 anos, eu tinha muitos poemas, ou aquilo que eu chamava de poemas. Eu me lembro que eu tinha mais de 500 folhas de poemas escritos. E aí eu olhei para aquilo um dia e falei assim, isso aqui não serve para absolutamente nada. Nada. Nada, o que eu faço quando não serve para nada? E eu queimei tudo. Queimei tudo, não tenho absolutamente nada, não tenho a menor noção do que escrevi. Devia ser muito ruim mesmo. Mas foi um processo muito importante para mim, porque na verdade são 500 folhas, mais ou menos, que me livraram certamente de dor, que me ajudaram a elaborar a vida, elaborar aquilo que eu vivi e tal. Eu só começo a pensar, a escrever para publicar, a me inserir em meio literário em 2010, porque eu escrevi um conto que se chama Uma História Sem Pé Nem Cabeça, nem foi um poema, foi um conto, que é uma história, é um conto, uma fábula em que as pessoas vão trocando, elas assistem tanto televisão que chega um momento que elas querem trocar suas cabeças por televisores, porque elas não precisam sair nem do lugar, e se for trabalhar, por exemplo, já podem ir com a televisão na cabeça e tal. E foi na associação do meu trabalho que eu ganhei isso. Então, um concurso pequenininho, interno e tal, mas aquilo me animou, que eu ganhei o primeiro lugar. Eu falei, bom, isso deve ter algum valor para os outros, né? E foi quando eu procurei fazer uma oficina literária. Fui fazer uma oficina literária online com o escritor Paulo Bentancur, né, que já é falecido. E o Paulo me ajudou demais. O Paulo começou a ver meus poemas, gostou muito, teve um contato inicial muito bom para mim, porque assim, ele se surpreendeu e ele me disse, olha, o que você tem muito valor, nós temos que aprender a burilar isso. E foi o Paulo que foi me explicando, ó, isso aqui é só uma anotação, isso aqui não. E eu fui aprendendo rápido também, né? Porque eu aprendo rápido. Quando eu estou para aprender, eu falo, bom, eu estou aqui para aprender, eu parto do pressuposto que não sei, o outro é que sabe e vamos embora. E me fez ler também muitas coisas, me deu muitas outras referências, e a oficina literária do Paulo Bentancur foi fundamental para mim. E foi ele que me falou, olha, concursos assim se inscreva, concursos assim não se inscreva. Cobrou taxa de inscrição porque eu era completamente crua na área e no meio. Então ele me falava, ó, esse concurso aqui é bom. Quando eu me inscrevi no concurso do Paraná, com o Fábulas para Adulto Perder o Sono, o Paulo tinha me instigado muito a entrar em concursos. E aí eu entrei no concurso Belo Horizonte, com Fábulas para Adulto Perder o Sono, e entrei também no Paraná. Em Belo Horizonte eu fiquei finalista, soube depois, por causa da Leila Mícolas, que estava no júri e tal, me contou, foi quando a Mônica de Aquino ganhou. E no Paraná, um livro muito bom, por sinal, da Mônica, no Paraná eu ganhei com esse mesmo livro que eu tinha concorrido aqui, que foi o Fábulas. E aí foi ótimo, né? Porque um concurso acaba que alavanca um pouco o interesse das pessoas, acaba trazendo pessoas para a leitura do seu livro, no boca a boca acaba que alguém fala, olha, esse livro é bacana, e lê. E foi aí que eu comecei essa trajetória de publicação.